E você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, nós estamos meditando em Romanos capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, até o 15, bastante versículos, né? E memorizando, cada vez que nós lemos esta parte de Romanos, vamos memorizando os dizeres desta carta, né? Deste primeiro capítulo. Então, Romanos 1, versículo 1 até o 17, todos já acharam? Não, até o 15. Então eu vou ler. Versículo 1, prefácio e saudação. Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E a tônica é nesse versículo 9, que nós vamos estudar hoje. Vamos continuar, né? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, nós já falamos do chamado de Paulo, né? Explicamos isso bastante no versículo 1, onde ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Nós explicamos isso. Ele foi chamado para ser apóstolo, explicamos como ele encontrou Jesus, como era o coração dele, o chamamento dele. Ele não estava procurando Jesus, ele era um perseguidor da igreja. E Jesus se revelou para ele e o chamou. Ele caiu por terra e ele diz que foi separado para quê? Não para pregar o judaísmo, nem muito menos a lei. Ele foi separado para o Evangelho. Trabalhamos bastante em cima disso, né? Até que nós chegamos nesse versículo 9. Já é a segunda ou terceira sexta-feira que vamos falar desse versículo? Terceira já ou segunda? Segunda? Bom, pouco importa. Onde ele fala, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho. Eu estive vendo várias traduções sobre essa palavra espírito. A maior parte delas fala espírito, com letra minúscula, se tratando do espírito do homem. Mas tem uma ou outra que fala sobre coração. Então, o escritor, ele
tratou a palavra espírito como sendo o coração do homem. Se você for ver nos textos originais, o que eles falam é a palavra espírito. Alguns puseram como coração, mas nós vamos tratar justamente disso. Deus a quem sirva em meu espírito, né? Então, nós vamos falar coisas profundas agora. Então, eu quero que você preste bastante atenção para você se identificar com isso que vamos falar, ter clareza dentro de você. Porque se eu não entender esta questão, eu vou ser um crente da alma, um crente dos sentimentos. E não tem nenhuma revelação de que eu sou possuidor de um espírito, né? É com esse espírito que nós vamos ver que eu adoro a Deus. Quem ora em línguas, o que a Bíblia diz? Fala em mistérios com Deus, em espírito, espírito humano. Pode ver na sua Bíblia, fala em mistério com Deus. Então as línguas é o teu espírito falando em mistérios com Deus. Então nós vamos ver muito sobre esse nosso espírito nascido de novo. Então, de novo, vamos começar. 1 Tessalonicenses, vamos lá, vamos falar sobre as 3 partes do homem. Então, se você compra um DVD, um computador, seja lá o que for, vem com um manual. E o manual, ele te mostra como aquilo funciona, como você tem que fazer, tudo direitinho. E se você quiser operar bem com aquilo, você vai ler o manual e praticar o que está escrito ali. Mesma coisa. Nós precisamos nos conhecer, como nós somos constituídos, quantas partes nós temos, como elas operam, para mim ter clareza a respeito do meu relacionamento com Deus. Não adianta você comprar um computador lá de 500 gigas, né? 3 megas de memória, um computador bom, e tentar ficar se arriscando fazer ele funcionar. Se você não fizer um curso de informática, nem os joguinhos você vai jogar, não é verdade? Porque você precisa conhecer ele, saber como funciona, fazer um curso de informática, saber o que é o computador, aí depois você tem condições de operar e usufruir de toda a capacidade que ele tem. Então nós, seres humanos, você precisa se conhecer, saber como você funciona, quantas partes você tem, quem você é, e a palavra de Deus mostra isso. Então nós vemos uma gama enorme de crente que não sabe nem o que é espírito, o que é alma. Ele não sabe nem nada disso, não tem nenhuma noção de que possui 3 partes, o que é quando o espírito, quando você está vivendo pelo espírito ou vivendo pelas emoções, faz uma mistura, e não tem discernimento nem de como ele próprio funciona, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Vamos lá. Eu falei o capítulo, já tinha falado não, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz, Deus é um Deus de paz. O que esse Deus de paz vai fazer? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Veja bem, vos santifique, Ele nos santifica em tudo. Tudo o quê? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então aqui esse versículo e muitos outros da palavra de Deus, que nós vamos ler depois, apresenta o homem possuidor de 3 partes. Espírito é uma coisa, alma é uma coisa e o corpo é outra coisa. Está bem claro isso? Quando Maria recebeu aquela mensagem que ela ficaria grávida, ela encontrou a sua parenta Isabel, teve um cântico lá, o cântico de Maria. O que Maria falava? Minha alma engrandece ao Senhor. Olha a alma dela engrandecendo ao Senhor, mas uma coisa mais profunda. E meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então a alma dela engrandecia o Senhor, mas lá no profundo o espírito exultava em Deus, o Salvador. Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra num ponto de dividir juntas e medulas, ela divide alma e espírito. Então a palavra é tão profunda que ela divide os 2 mundos, alma e espírito.
Então apresenta espírito e alma, não é a mesma coisa, é uma coisa profunda que tem que ser dividida pela palavra de Deus, né? Então esse texto de Tessalonicenses que lemos apresenta espírito, alma e corpo. Eu tenho que começar do zero, tudo de novo. Então, o que é meu corpo? Meu corpo, eu tenho os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Meu corpo é excelente para conhecer o mundo material. Ele toca, ele experimenta, ele cheira, ele ouve, ele vê. Ele tem toda a capacidade de ter informações do mundo material, do mundo visível. Ele é excelente para isso. Mas, se tratando das coisas invisíveis, meu corpo é inadequado. Por quê? Porque os meus sentidos, eles não captam o mundo invisível. Eles são ótimos para aquilo que é visível, material. Mas com o meu corpo eu não consigo conhecer a Deus. A carne, esse corpo, os sentidos do corpo, eles não me revelam Deus. Porque Deus, ele é espírito, ele não é carne, ele é espírito. Então meu corpo foi preparado por Deus para lidar com o mundo material, com a matéria, ter informações, não é? O que é a minha alma? A alma do homem é mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. A alma do homem tem um HD aqui enorme, que vai memorizando tudo aquilo que os seus sentidos trazem por meio do corpo. Você tem uma vontade que te governa, né? Você tem atitudes através da tua vontade na tua vida. E você tem um mundo emocional, aí, um complexo emocional gigantesco. Você não sabe como a tua alma tem um complexo de emoções gigantesco, né? Que você é capaz de sentir num dia 500 coisas diferentes. Navegar no mundo emocional extraordinário, é a tua alma. Então quando eu estou sentindo coisas, eu estou pensando, eu estou tendo uma atitude, a minha alma está em movimento. Mas a minha alma também não é capaz de conhecer o mundo sobrenatural. Não é, por isso que Deus pôs dentro do homem uma coisa chamada espírito, né? Deus é espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores vão adorá-lo como? Com a alma. Com a carne, não, vão adorá-lo com o espírito. Então Deus, naquele sopro, quando Deus criou o homem, soprou dentro dele o fôlego da vida, entrou uma partezinha de Deus no homem ali, uma semelhança de Deus, chamada espírito. Então o homem possui um espírito, é a única parte do homem com capacidade de entrar em contato com o mundo invisível de Deus. Então vou dar aquele mesmo exemplo. Aqui dentro desse ambiente tem imagens de todos os canais de televisão, de todas as emissoras de rádio. Tem ou não tem? Você está vendo alguma coisa e ouvindo alguma coisa? Nada. Por quê? Porque a tua alma não capta esse mundo de informações invisíveis que estão aqui dentro. Se você pegar uma TV com uma anteninha por aqui e ligar, ela vai imediatamente aparecer as imagens de todos os canais. Por quê? Porque ela tem capacidade de revelar um mundo de ondas que se comunicam, um mundo de ondas invisíveis, que estão presentes aqui, mas eu não vejo. Meu ouvido não ouve, não adianta eu me esforçar na alma para tentar sentir o que está passando agora no canal 13, está tudo aqui dentro. Mas o meu corpo, a minha alma não tem condições nenhuma de captar essas imagens. É um mundo invisível de comunicação, não é? Então se você liga um rádio aqui, põe lá 99.9, tem lá alguém falando, a voz dele está aqui dentro nesse momento. Mas a minha alma e minha carne não consegue ouvir essa comunicação invisível que vem de Deus, porque ela não tem capacidade para ver essas coisas. Mas se você ligar o rádio ali, sintonizou, vem a voz de emissoras de rádio que estão aqui nesse nosso ambiente, ó. Mas elas estão invisíveis para nós, é como se elas não existissem. Elas existem, mas é como se elas não existissem. Por quê? Porque alma e carne não conseguem captar essa coisa invisível. Então a mesma coisa é o mundo de Deus. O mundo de Deus é um mundo paralelo a esse mundo material. O que Hebreus diz? Hebreus diz o quê? Que as coisas que existem, elas vieram existir de uma dimensão que não aparece. O visível veio a existir de um mundo invisível. Então, paralelo ao mundo material onde nós vivemos, existe
um mundo invisível de Deus, onde está Deus, Jesus Cristo, os anjos, uma movimentação, uma dinâmica espiritual, numa velocidade muito maior do que a velocidade nossa de seres humanos. Mas não captamos isso. Foi por isso que Deus deu um espírito, essa parte profunda do homem. Por quê? Porque a única parte semelhante ao mundo de Deus, a imagem e semelhança de Deus está no espírito do homem. Então, se você for lá em Gênesis, você vai ver o quê? Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Adão tinha uma capacidade espiritual gigantesca. A Bíblia não diz que Deus assumiu um corpo humano e veio bater um papo com Adão lá. A Bíblia diz que Deus se comunicava e falava com Adão. Adão se comunicava e respondia para Deus a coisa mais comum. Adão não era morto ainda no pecado, então ele tinha muita facilidade de se comunicar com Deus. O mundo invisível de Deus para Adão era uma coisa comum, porque ele não tinha pecado, ele era perfeito, tinha um espírito impecável, perfeito. Então o espírito humano, que é uma coisa muito importante, dificilmente você vai encontrar alguém ensinando isso, está tão claro na Bíblia. Mas eu preciso conhecer, saber como eu funciono. Então é o espírito humano que se comunica com Deus, que sente Deus, tem a voz do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, o que a palavra diz? Que o Espírito Santo testifica onde? Com o nosso espírito. Testifica o quê? O que é testificar? É confirmar, atestar. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é no nosso espírito onde o Espírito Santo testifica, onde Deus fala, onde o Espírito Santo habita, e ele é ali dentro. Entende? Então nosso espírito tem a capacidade de entrar no mundo invisível de Deus. Está bem claro isso? Quem quiser fazer pergunta pode perguntar, fica bem à vontade, tá bom? Eu vou falando, mas caso qualquer dúvida você fala. Então, o que aconteceu em Gênesis 3 quando o homem pecou? Eu sei que alguns já estão cansados de ouvir eu falar isso. Quando o homem pecou, ele morreu, mas continuou vivo, sim ou não? Mas aonde ele morreu? Essa parte semelhante a Deus no Espírito, quando o homem pecou, essa parte chamada Espírito, ela morre no homem, ela é destruída. O homem entra num vazio, numa escuridão no seu interior muito grande. Essa morte, ela atinge a alma, ela destrói a alma do homem e destrói o corpo do homem, né? Esse mundo emocional maravilhoso que Deus criou foi destruído através dessa morte espiritual, quando o Adão pecou. Então o mundo emocional do homem, a mente dele, nós vamos ver isso mais para frente quando entrarmos sobre o pecado. O homem passou a ter um estado mental destruído. As emoções, Deus não criou as angústias, as depressões, os medos, as tristezas. Mas depois do pecado, a alma do homem foi tão destruída pelo pecado que o mundo emocional dele ficou o contrário, ficou destruído. O homem passou a ter um mundo emocional sofredor, destruído, um mundo emocional atrofiado, contrário ao projeto de Deus para ele. É por isso que nós passamos uma grande luta na nossa alma, nas nossas emoções. Todo crente passa uma guerra emocional na sua alma, na sua mente. É uma guerra diária. Um monte de coisas que você não quer sentir, você sente. Uns desconfortos nas suas emoções vêm. E se você está enfrentando problemas, se sente mal e fica angustiado. Mas o crente desconhece o porquê essas coisas acontecem, porque não conhece a alma no pecado, caída e destruída. E a mente do homem, nós vamos ver em Romanos mais para frente que a mente se tornou escurecida. A mente, o homem usa 4 a 5% da sua capacidade mental. Tem aí 90 e poucos % da mente do homem oculta, que ele não consegue usar. Por quê? Apagado. Se alguém usa 8% da sua capacidade mental, já é um gênio nesse mundo. E o restante da mente do homem que está obscurecida, está estragada, não funciona, é por causa do pecado. Estão entendendo isso ou não? Né? E o corpo do homem passou a ser o corpo do pecado. É um corpo que ele morre, ele vai morrendo, ele vai envelhecendo, a morte vai se cumprindo nele lentamente. Nós temos um corpo que a Bíblia diz que é um corpo da vergonha, corpo de humilhação e corpo do pecado.
Então esse corpo, a morte vai finalizar nele, todos nós vamos morrer. Ele é um corpo estragado, ele virou um torrão, a mesma coisa que você pega uma tora de madeira bonita assim, queima ela vira um torrão preto estragado. Então nosso corpo é um corpo de humilhação, um corpo de morte, é um corpo estragado que devido ao pecado ficou sujeito a doenças, a fraquezas, a uma série de problemas que todos nós temos, doenças mil acontece na carne do homem. Então, esse homem se tornou pecador. Então, porque ele é estragado assim, é que ele pratica o pecado. O ser pecador não é porque eu cometi uma coisa errada, não, porque eu sou errado por natureza, de nascimento. É por isso que eu pratico coisas erradas. Pode falar, Carlos. Nesse caso não tem nada a ver com o diabo, né? Então, isso, então veja bem, se você for lá na Gálatas 5, nas obras da carne, você vai ver que geralmente a pessoa vai falar assim, ó, é um demônio da prostituição, um demônio da lascívia. Mas a Bíblia não diz que é demônio, a Bíblia diz que a lascívia é uma obra da carne. É a carne que sente, é o desejo da própria carne. Muitas coisas que afirmam que são demônios, é a própria carne da pessoa que produz. E se ela for alimentando isso, provavelmente ela vai dar lugar para o diabo, né? Por isso nós precisamos entender a carne, essa natureza carnal que nós temos, ela é pior que o diabo. Por quê? Porque você vive nela. O diabo você não dorme com ele, mas com a carne você dorme. Você está grudado nela 24 horas por dia. Ela não gosta das coisas de Deus, ela não gosta de meditar na palavra, ela não gosta de orar, ela gosta daquilo que alimenta e interessa para ela. Em Gálatas 5 fala que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então nós vivemos num conflito interior muito grande, todos nós, por causa dessa batalha que está dentro do nosso próprio coração. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Então nós vivemos num conflito de duas naturezas, uma natureza espiritual, uma natureza carnal. Está entendendo isso, queridos? Então, se eu não compreender essa natureza caída do homem, esse campo emocional doente que o homem tem, eu vou ter grande dificuldade de ser um crente saudável, porque eu vivo em conflito em muitas coisas. Está cheio de gente na igreja que vive num conflito consigo, com os outros, marido e mulher que vivem num conflito, porque não entende esse estado da alma, são estranhos, apesar de viverem juntos, são estranhos um para o outro, não se entende, a cabeça vai para um lado, vai para outro, porque é esse conflito que existe na alma, esse estado emocional doente, estragado, destruído. Vocês estão entendendo isso? Eu estou tão cansado de falar isso, mas eu olho os novos aqui para você falar tudo de novo, né? Então, se eu não souber discernir o que aconteceu no pecado, essa morte interior no espírito, o homem é como uma lâmpada que se queima, a lâmpada está com aquela luz, queimou lá a resistência ali dentro, ela continua sendo uma lâmpada, mas dentro ela perdeu a capacidade de transmitir luz. Então aconteceu isso no espírito do homem, quando o homem pecou, aquela imagem, semelhança de Deus foi destruída, apagou a lâmpada lá dentro. O homem ficou possuidor no seu coração de muitas trevas. A alma do homem foi destruída por esta queda de Adão, e o corpo se tornou um corpo do pecado. O homem se tornou uma coisa muito feia, muito destruída, muito estragada. Você se enxerga bem? Nós somos bem estragados, não somos? Você já percebeu? Para mim entender a graça de Deus, se eu não entender a incapacidade da carne de ser um crente verdadeiro, eu tenho dificuldade em entender a graça de Deus. Mas todos nós somos muito defeituosos, estragados, né? Nós temos defeitos muitos. Assim de longe, eu só te vendo uma vez por semana, você me vendo uma vez por semana, a gente parece tudo santinho, né? Mas vai conviver no dia a dia, vai ficar uma semana na minha casa, eu vou ficar uma semana na sua. Aí convivendo é que aparecem os nossos erros e as nossas falhas, sim ou não? É verdade, né? Então é por isso que na igreja de vez em quando tem
um discorda, outro briga, outro não concorda, é uma dureza. É porque nós somos assim mesmo. E nós vamos sendo aperfeiçoados, e nosso relacionamento vai melhorando. Ele vai melhorando. Mas entendeu a questão do espírito? Então, quando o homem pecou, essa parte profunda que tem visão de Deus, ela morreu. Então o homem ficou destituído da glória de Deus. Ele ficou destituído, ele se tornou um homem estragado. Ele perdeu o contato com Deus. É por isso que o homem cria deuses, ele cria santos, ele faz de uma madeira um ídolo, porque ele perdeu o contato com Deus. E esse vazio de dentro dele leva ele a uma busca de alguma coisa que ele não sabe nem o que. Então existem milhares de religião na face da terra, milhares de ídolos construídos por imaginação humana, milhares de coisas para tentar satisfazer esse vazio do coração do homem, que nunca vai ser satisfeito, a não ser quando ele encontra Jesus Cristo e nasce de novo. Está bem claro isso? Então agora Paulo falou que servia a Deus no Espírito. Então o que acontece? Um dia eu ouço a mensagem do Evangelho. Eu creio em Jesus Cristo, nasci de novo. Onde é que eu nasço de novo? Na carne? Aonde? Fala. É isso. Então aquela parte lá no meu espírito que morreu por causa do pecado. Agora que eu nasci de novo, o novo nascimento acontece lá dentro onde houve a morte. Eu vou nascer de novo lá no meu espírito, né? Então vamos ler João 3, vamos lá. Vamos ver aquela conversa com Nicodemos, né? Não faz mal que eu repita muito isso. Você vai se tornar um mestre desse assunto, de tanto que você ouviu. Um dia Deus vai te usar. Você vai pegar alguém e tudo isso que você está ouvindo vai vir para fora, e você vai ficar 1 hora explicando essas coisas para as pessoas, formando nelas esse entendimento. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, o que vai acontecer? Não pode ver o reino de Deus. Então eu vou me esforçar. O que está passando no canal 3? Não consigo, não tenho condições. Mas o canal 3 está aqui dentro, as imagens e sons estão aqui, mas onde está? Não consigo. Mas se eu nascer de novo lá no espírito, onde morreu devido ao pecado, então meu espírito nasce de novo e me é restituído aquela parte que morreu pelo pecado. Se ela me é restituída, então começo a entrar em contato com o mundo sobrenatural, com o mundo de Deus. Por quê? Porque aquela parte que me torna capaz de se comunicar com Deus no Espírito me foi dada de novo. Então se alguém não nascer de novo, se não houver um novo nascimento, a pessoa nunca vai ter uma visão do reino de Deus. Ela pode entrar na igreja, ela pode se tornar religiosa, sentar aí, pôr uma roupa típica de culto, ficar com a Bíblia na mão, mas se ela não nasceu de novo, se o Espírito lá dentro não nasceu de novo, nunca vai ver o reino de Deus. Não tem condições de ver. Nicodemos era mestre, conhecia toda a lei, ensinava, mas não tinha nenhum entendimento sobre o novo nascimento. Jesus falou para ele: Nicodemos, se isso não acontecer dentro de você, você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Não tem como ter uma visão do reino de Deus. Por isso a coisa mais importante que você pode fazer por alguém é ensinar o Evangelho e levá-la ao novo nascimento. O novo nascimento é melhor que cura, melhor que prosperidade, porque você pode ter todas essas coisas e não ter nascido de novo, nunca vai ter uma visão do reino de Deus. Agora, se eu ligar o rádio aqui, a TV, pego a Bandeirantes na hora. Por quê? Um aparelho com capacidade de materializar o mundo invisível ligou e ele materializou uma coisa que estava sempre presente. Mesma coisa, se eu não nascer de novo, não tenho como ver o reino de Deus. Eu posso entrar na igreja, cantar, achar tudo bonito, mas não tenho nenhuma visão de Deus e do reino de Deus no meu espírito, porque eu não tenho a parte principal, que
que o novo nascimento traz, que é o quê? O Espírito. Vocês estão entendendo? Por isso que esse evangelho que só fala assim com as pessoas. Você está cheio de problema, você está no vermelho, você está no amarelo, você está em luta, você está fracassado. Vem aqui que eu vou orar por você, sua vida vai melhorar. Esse evangelho que diz que Deus vai resolver tudo para as pessoas. E as pessoas às vezes vêm, fazem todas as campanhas e não ouvem nada a respeito do novo nascimento de Jesus Cristo. E esse evangelho não faz nascer de novo. Só nasce de novo quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, recebe como único e suficiente Salvador. Aí vai nascer de novo. Agora ir na igreja só para buscar uma vitória, pode ir, você vai ficar 10 anos lá. E às vezes não nasceu de novo. Não tem nenhuma visão do reino de Deus. Fala bem alto, Tereza. Sim, o reino era conquistado à força. Quando Jesus falou isso em Lucas, ele falou, não tem, porque ele não havia morrido na cruz, o Novo Testamento não havia começado, a nova aliança. Jesus estava vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei fisicamente, né? Mas agora não, agora entra a graça de Deus, tudo nos é dado gratuitamente, até o novo nascimento. Então, tudo que era por esforço é lei, é pelo mérito humano, por praticar aquilo. Mas o novo nascimento é dado gratuitamente pela graça de Deus. Continua a leitura. Versículo 3 de novo. E assim respondeu Jesus. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então uma pessoa entra na igreja. Ela vai olhar, ver as pessoas cantando, alguém dá uma oferta. Ela vai analisar tudo aquilo. E vai ficar nisso. Mas se ele nasceu de novo, ele chega na igreja, ele vai olhar essas coisas. Ele vê o reino sendo implantado através da palavra no coração das pessoas. Ele vai ter muito mais facilidade para perdoar alguém, para tolerar alguém, para se envolver, para ter compromisso com a igreja, porque ele está tendo uma visão do reino de Deus. A visão dele de igreja vai muito mais além do que as pessoas sentadas, ou uma boa música, ou comer um lanche, ou fazer uma festa. Para muitos a igreja é isso, é um lugar de reunião, como se fosse um clube, mas não igreja. Ele vai entender o reino de Deus, ele vai ter facilidade de ser transformado, de aceitar o próximo, e de crescer e poder ter um ministério, porque o ministério é dado no Espírito. Não é eu que quero ser pastor, vou ser. É um chamado. O apóstolo Paulo estava indo contra Deus, foi chamado e Deus deu um ministério no Espírito, ele nasceu de novo ali. Então o verdadeiro chamado, servir a Deus, eu só posso servir a Deus com esse novo homem, com o meu Espírito. Então, vocês estão tendo dificuldade de entender isso ou não? Né? É aqui dentro que acontece. Não é uma questão de eu querer ser alguma coisa, não é uma questão de eu me esforçar para ser. É uma questão de Deus chamar para ser. Vocês estão entendendo? Fala, Borges, bem alto. Então, pastor, aí nós vemos o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Né? Se a palavra não dividisse esse homem, né, corpo, alma e espírito, como um homem ia ser chamado no espírito e fazer a coisa no espírito, se a palavra não o dividisse, né, a ponto dele saber discernir? Isso, então. Você descobrir a vida no Espírito, nascido de novo, é uma coisa que leva tempo, não é uma coisa de um dia. Não é uma coisa de um dia, que eu venho na igreja e já aceito, não. Quando a gente nasce de novo, nosso espírito, nós ainda temos dificuldade de compreender essa nova vida. Então a gente chega com aquela casca grossa, aquela alma, né, cheia de emoções, e vem. Mas no decorrer da caminhada, o Espírito Santo ele vai trabalhando, vai nos aperfeiçoando, porque ele quer nos levar a uma vida no Espírito. Então a função do Espírito Santo é nos desligar bastante das emoções, da alma, dos sentimentos desconcertados, muitos que nós temos, trazer cura para esse descontrole emocional que a gente tem. E isso leva tempo, para que o homem interior no Espírito ele venha crescendo, e ele consiga se expressar, porque a transmissão da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, não é só uma questão de gritaria,
É espírito para espírito. Vocês estão entendendo? A palavra é espírito. Então, quando a palavra é pregada no espírito, ela vai despertar o espírito do ouvinte. E a obra vai ser feita de acordo com aquela palavra que está sendo ensinada. Está difícil entender isso ou não? Estamos indo? Então, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, se não houver esse novo nascimento, eu não tenho condições de ver o reino de Deus. É um aparelho de TV estragado, você querendo fazer ele materializar o mundo invisível. Não funciona mais. Mas se ele for consertado, nasceu de novo. Aí a imagem de Deus volta. Está claro isso? Olha, é uma coisa delicada isso que eu estou dizendo para você, que eu demorei 20 anos. A meditação nisso que eu tenho, não foi que eu fiquei lá no meu quarto meia hora lendo e falei, pronto, já sei tudo. Pelo menos faz uns 20 anos que a gente vem meditando em cima disso. Uma meditação de 20 anos para mais. Não é porque alguém formulou uma revistinha, me deu uma revistinha, né? E lê essa revistinha e fala aí, pronto. Não é, isso é tudo muito bom. Mas é anos que você vem meditando e vai vivendo pouco a pouco essa realidade. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha lá Nicodemos, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos, você acha que Nicodemos sabia de Gênesis 3, da queda do homem? Sim ou não? Sabia, ele era mestre em Israel. Conhecia todo o Velho Testamento, mas não sabia o que era novo nascimento. Olha a cabeça dele. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar porventura ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é o quê? Mas quem é nascido do Espírito Santo, com letra maiúscula, é o quê? O que é nascido da carne é carne. Nosso primeiro nascimento, nascemos dos nossos pais, somos carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, está com letra maiúscula esse Espírito aí? Então quem nasceu do Espírito é o quê? Então se você nasceu de novo, você é Espírito. Com letra minúscula está esse Espírito aí na sua Bíblia. Então, aquele dia que você encontrou Jesus, eu criei em Jesus Cristo, recebi como único e suficiente Salvador. Você não sabe, mas o Espírito veio sobre você e gerou dentro de você um novo Espírito. Você nasceu do Espírito, passou a ser Espírito ali. Você é crente novo, não sabe nada disso. Aí você, a partir daquele dia, você, nossa, não é que Jesus é verdadeiro. Aí você começa a folhear a Bíblia, entender os primeiros versículos, fala, mas, meu Deus, como isso é lindo. Aí você vai cantar na igreja, você vê aqueles crentes mais velhos, já meio paradão, você é novinho, se emociona, chora, nova vida, né? Aí olha para os mais velhos e fala, esses aí não estão com nada, eu sou bom. Estou chorando, né? Aí você quer converter o mundo, você vai chegar na sua casa, se arrependa, pai, se arrepende, você precisa aceitar Jesus, atrapalha tudo. Quando as pessoas te verem, falam, lá vem esse cara, vem ele, condenar todo mundo, virou bobo agora, né? Tá tonto. Fala. Nossa. Quer converter todo mundo, você é comigo. Descobri Jesus, pessoal, olha, eu trabalhava, vocês conhecem aquele prédio da Torre do Banespa, lá na Praça Antônio Prado? Eu trabalhei 25 anos ali. O que eu fazia? Na hora do almoço eu saía na praça, em frente. Pessoal, gritava assim, para aí, Senhor, eu não abria a Bíblia e começava a pregar ali, meus colegas, meu chefe passavam, eles me viam. Eu estava lá, porque Jesus gritava, saía roxo de lá. Né? Eu ia lá na Praça Princesa Isabel, antigamente tinha aquela rodoviária ali, não é? Vocês lembram disso, não? Na Praça Princesa Isabel tem aquele monumento, não tem uma primeira igreja batista ali? A gente ia lá, puxava uns 200 metros de fio, debaixo da estátua, a gente armava uma bateria, esse conjunto aqui a gente armava lá, tinha um irmão Israel que tinha uma Kombi, ele levava a bateria abaixo, as caixas, a gente armava tudo assim, bem mais forte.
começava o maior louvor naquela praça, cantava, louvava, aí eu ia pregar. Meu Deus, vinha mendigo, vinha endemoniado, ficava meia lua de gente assim, tudo assim, aí eu ia dar o testemunho. Quanto que eu fiz isso? Vamos fazer isso? Se vocês tiverem coragem, um dia nós vamos na praça ali gritar, pregar assim, gritando mesmo. Quem não nasceu de novo foge, não tem coragem. Então aí você quer converter todo mundo, mas depois você vai vendo que muitas coisas que você faz é aquele ímpeto inicial. Quanto nós afastamos às vezes nossos familiares de nós, os nossos filhos, porque falamos muito. Quer converter o filho na marra, não vai se converter, é Jesus que faz ele se converter. Mas você nasceu de novo, você está encantado. Aí você entra na igreja, todo mundo é perfeito, o pastor é o segundo Deus, né? Você vê todo mundo, nossa, tudo santo, tudo lindo, era isso que eu queria, né? Porque são os primeiros contatos com o mundo sobrenatural, você nasceu de novo. Aí depois de um tempo Deus vai mudando você já não está sentindo muitas coisas, já não está tão empolgado, aí parece que aí vão falar assim, você precisa voltar para o primeiro amor. Não, não precisa não. É que Deus quer te tirar desse excesso de alma para te mostrar um caminho mais profundo. Então todo crente nascido de novo tem aquele início que parece um rojão, né? De vara, ele vai, quando chegar na hora de explodir, às vezes, é um traquezinho. Aí o próprio Deus, ele vai tirando as nossas emoções, vai nos corrigindo, vai tirando aquele desespero. Por quê? Porque Deus agora ele quer que a gente se aquiete um pouco e aprenda sobre a vida interior mais profunda. Ele quer que a gente aprenda a viver no Espírito. Então parece que o crente deu uma parada, né? Os outros vão falar assim, esse aí ficou frio. Não, não ficou frio, não, é o melhor momento da vida dele. Por quê? Porque ele perdeu aquele exagero de empolgação. Agora para fazer as coisas ele não sente mais nada, tem que fazer pela fé. E ele já não está mais com aquele fogo, né? Agora ele já não quer mais pregar na praça, já não quer mais. Ele está meio ferido, ele não chora mais. Ele vê um outro chorando, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não choro mais. Né? Ele fica até meio frustrado, porque sumiu tudo aquele ímpeto. Mas é o melhor momento na vida dele. Às vezes ele até para de vir na igreja, se desvia um pouco, faz bem. Por quê? Deus precisa inibir aquele descontrole dele para ele aprender como começar a andar por fé. Porque fé não é emoção, não é sentimento, não é sensação. Às vezes andar por fé a tua carne não quer, mas ela tem que obedecer. Fala, Borges. Vamos falar para você pecou contra o Espírito Santo. Bom, eu estou me desviando, gente, vocês estão querendo me levar para outro caminho nessa conversa. Então, mas quando a pessoa nasce de novo, então ela passa por todo esse processo. Aí depois ele vai olhar assim para o pastor já não é mais o mesmo, a igreja não é todo mundo santo. É que ele vai perceber que ele era igual a todo mundo. Ele não era melhor. Mas aquele fogo inicial, aquela coisa, ela foi maravilhosa, porque ele nasceu de novo. Aí ele começou a gostar da palavra, gostar disso, gostar daquilo, coisas que antigamente ele detestava. Porque foi restituído o contato com o mundo de Deus, foi restituído a ele o contato com Deus, ele nasceu de novo. Vocês estão entendendo? Então agora, depois de um tempo, ele vai começar a passar por um trabalho do Espírito Santo. Deus olha para ele e sabe que ele é muito ferido, ele tem emoções terríveis, o crente não se conhece. Então Deus olha para a alma dele e sabe que ele tem um campo emocional em certos pontos destruído, ele tem uns defeitos de personalidade, ele não sabe disso. Então agora começa a grande obra do Espírito Santo. Qual é? Pelo novo homem, agora ele vai levar uma cura para essa alma, de dentro para fora. Assim como a morte espiritual veio de dentro para fora, a obra de Deus começa no espírito, depois vem para fora também. Então, Deus quer ensinar o crente agora a como viver por essa nova vida, ser firme, corajoso. E como tratar, sem ferir ele, ao mesmo tempo tratar dessa alma doente, dessa mente doente. Então Deus vai levar ele por alguns caminhos, onde ele vai ter que confrontar a alma dele, as emoções dele.
para evoluir no espírito. Entende? Então é aí onde o crente se depara com o tratamento de Deus. A personalidade dele vai vir para fora na igreja. Se ele é nervoso, ele vai ficar nervoso. Ele não tem como esconder. Se ele é irritado, isso vai aparecer. Por quê? Porque é nessas coisas que o crente vai falar: pera um pouquinho, eu preciso de mudança. É onde ele vai se entregando para o Espírito, e o Espírito, através daquela ação interior, vai tratando dele, vai criando o fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio. Isso leva muitos anos. Leva muitos anos, não é coisa de um dia. Você pode ter problema com você é crente há 30 anos e tem uma personalidade aí problemática, precisando de mudança ainda. Leva uma vida inteira, meus irmãos. Por isso que igreja é lugar de tratamento, é um hospital, cada um vem com uma doença. Por isso que você está na frente de uma igreja, não é brincadeira. Por quê? Porque você vai ter que enxergar tudo isso e saber como tratar na palavra. Fala, Wellington, bem alto. Aqui para frente, a gente poder trabalhar junto. E isso demorou para eu entender. Demorou para eu pensar em levar para o cara. E tudo por quê? Autoconfiança. E sem perceber que essa autoconfiança era, na verdade, mentira. Nós temos que entender o seguinte, queridos. Nós não temos capacidade de cumprir o que a palavra de Deus pede. É que demora anos para nós entendermos isso. Entende? Então, quando você chega num ponto que você fala: Senhor, realmente eu cheguei num ponto que eu descobri que eu não tenho força para me mudar. Eu não tenho força para me transformar por conta própria. Eu estou consciente disso. Então, às vezes, Deus não usa isso de bater a cara em algumas coisas, porque a gente acha que tem. E Ele quer que a gente entenda que não tem. Né? Ele quer que a gente entenda que não tem. Porque enquanto a gente achar que tem, nós nunca vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vamos governar a nossa vida. Nós vamos confiar na nossa sabedoria humana, no nosso jeitinho, na nossa inteligência, né? E vamos confiar na carne e no homem. Maldito homem que confia no homem. Agora, quando a gente é afligido por Deus, não que Deus é ruim, querido. Somos nós mesmos que pomos a coisa para fora. E Deus revela o que nós somos realmente. E quando você se sentir bem incapacitado, então é a hora de começar a entender que só por Deus que nós podemos mudar certas coisas na nossa vida. É só por Deus. Quando você perder a arrogância da carne, porque o que é aquela jactância da carne que Paulo fala ali em Romanos sobre a lei? Onde está a jactância da carne? Foi de toda excluída, Paulo fala, porque lei da fé, porque lei das obras não dá fé. Então o que é a jactância da carne? É o homem achar que ele é capaz de governar a vida de Deus, achar que ele é alguma coisa, achar que ele é capaz, que pelo esforço dele, ele vai conseguir fazer o que Deus quer. Você pode ver no Velho Testamento, todos os homens de Deus falharam muito. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Deus deixou ver para fora um adultério, um homicídio terrível que estava dentro dele, que ele era capaz de fazer aquilo. Abraão mentiu, quase perde a esposa. Todos os homens de Deus, Deus não escondeu os defeitos dele. Deus deixou na Bíblia registrados os defeitos de cada um. Né? Pedro, naquela arrogância, falou: todo mundo pode te negar, mas eu, né? Aí Jesus falou para ele: Pedro, antes de cantar o galo 3 vezes, você vai me negar 3 vezes, né? Ou depois que cantou o galo, não lembro. E Pedro falou: ainda que todos façam, eu não. Mas negou Jesus, chorou amargamente, achava que era capaz. Então, você quer ser bem sucedido no que você faz? Não se acha capaz. Não pensa que você é bom em alguma coisa. Não é. Deixa Deus fazer as coisas, né? Todos quando se entregaram na mão de Deus mesmo, Deus fez um grande trabalho através dele. Não vai pensar que o vaso é alguma coisa. O vaso sempre continua sendo barro, gente. O que vale é a excelência do conteúdo que foi posto dentro dele, não é? Então, quando você ouve essas pessoas dizendo: é aqui que eu vou orar, oração forte, tua vida vai mudar, está cheio de arrogância. Vocês estão entendendo? O verdadeiro pregador, ele prega Jesus, não ele. Não aparece, ele não tem interesse em aparecer, porque ele está ali
bem ferido com as suas limitações, falou: Senhor, convém que ele cresça e eu diminua, né? O que João Batista disse. Só um minutinho. Então, quanto mais duro for a nossa servir, mais dureza nós vamos passar. Por quê? Porque Deus não vai tolerar essa carne querendo mandar em tudo. Não vai tolerar. Fala, Edivaldo. Eu me alegro muito quando o Senhor volta esse assunto da dicotomia do homem, né? Espírito, alma e corpo. Porque eu me lembro que eu tive essa informação muito cedo. Eu lembro que eu tinha 2 anos e meio para 3 de evangelho, o Senhor chegou na igreja. Isso foi em 99, né, Edivaldo? E eu tive uma informação muito grande em relação ao que é alma, né? Essa alma caída do homem. E eu estava com muita gente, mestre, né, pastores, e eu via que eles não tinham esse conhecimento. Eles viviam mais na emoção do reteté do que do espírito. Mas o que eu mais assim me apeguei, que mesmo eu tendo muita informação e lendo muito a respeito, isso demorou muito para mim aprender a andar no espírito. Demora anos. Render a minha carne, né? E não atender a voz da minha alma. Porque eu caí muito na alma. Cai, mas todos nós. Depois do conhecimento sobre ela. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem a informação da alma e já conhece e domina um assunto que ela vai ensinar. Então, Na verdade, nós só temos a informação. Até ela chegar no espírito, demora anos. Então, queridos, isso é verdade. Olha, veja bem. Se não houver uma divisão, primeiro vamos ler um texto. Abre aí em Hebreus capítulo 4. Nós vamos ver aqui. Hebreus 4:12, né? Uma coisa importante. Esse ventilador vira a página, eu vou desligar. Então, Hebreus 4:12. Vocês estão entendendo mais ou menos essa conversa que a gente está indo sobre alma e espírito? Está indo? Vocês estão indo? Então, Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele está falando sobre a palavra. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Agora, onde é que ela penetra? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha lá, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Para aí. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que tem corte dos 2 lados. Ela penetra até o ponto de fazer o quê? Dividir os 2 mundos do homem, olha lá. Dividir alma e espírito. Veja bem, não é o Espírito Santo, é espírito humano, está vendo na sua Bíblia? Então, enquanto nós não formos divididos, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele vem que nem aquela oferta do Velho Testamento, cortá-la no meio, em 2 partes, né? Então Jesus vem com a palavra, a espada, então ele vai passar ali, fundo dentro de nós. Ele quer fazer a divisão dos 2 mundos que nós temos, que são semelhantes, o mundo emocional, o mundo mental, que é a alma, e o mundo espiritual. Porque Deus só pode usar o homem, dar ministério, quando neste mundo espiritual aqui, espírito. Mas quando a gente encontra Jesus, a nossa alma até então era o governo da nossa vida. As nossas emoções nos governavam, elas eram tudo em nós. Então a nova vida nasce ali dentro, é que nem você pôr uma luva na tua mão. A luva vem e tem o formato da tua mão em cobre, a tua mão fica lá oculta lá dentro. Então o que Deus quer? Deus sabe que nós podemos fazer tantas coisas pelas emoções, dizendo que é a vontade de Deus, que não tem nada a ver. Nós podemos fazer tanta coisa porque sentimos, porque achamos que é pura alma, não é a voz de Deus. Você pode ver que tem um mundo de profetado que profetiza alma pura, profetizam emoções. Que a verdadeira profecia, ela vem do Espírito, é uma coisa profunda, fundamentada na palavra de Deus. Esse monte de gente que revela, vai casar, não vai casar, muda de igreja. Então, são tudo as emoções. Essa gente nem sabe o que é alma, o que é espírito. Eles vivem nas emoções, por isso que eles querem sentir Deus na carne. Eles querem se entortar, tremer, não é? Eles querem isso, eles gostam de Deus, o poder de Deus é isso para eles. Eles não têm nenhum discernimento do que é ser dividido alma e espírito.
Então nós ficamos muito tempo sendo crentes da alma, sem noção do que é essa vida no espírito. As nossas emoções afloram e a gente quer isso e quer aquilo. E ensinar também nas emoções é um problema, porque você não transmite vida para as pessoas, você transmite a tua alma. Tem líderes que transmitiu a alma dele para as pessoas, porque os crentes eles se entortam, todo mundo se entorta, tudo igual, é um reflexo da alma dele. Ele criou um monte de crentes da alma, das emoções, como ele é, porque ele nunca entrou numa vida no espírito. Então, nos primeiros anos de vida de fé, os primeiros 10, 15, nós vivemos muito nos sentimentos, nós erramos muito. Você chega, quantas pessoas eu orientei? Cheguei para uma moça, pastor, você viu o namorado que eu arrumei? Não vi. Ele é o quê? Muçulmano, já contei essa história 1000 vezes. Aí ele é muçulmano, filha, olha, Deus me revelou que é com ele. Eu falei, mas filha, a palavra não diz, não há comunhão com luz e trevas. Você vai se envolver com um muçulmano que é contrário à fé cristã e Deus te revelou. Não tem nada de Deus nisso, é tua alma. Não, está amarrado. Eu falei, filha, ele está atrás do teu corpo. Não, briga. Aí depois é explorada sexualmente. Emoção. Vocês estão entendendo? Tem um monte de gente que vai fazer obra na base da emoção, porque quer, porque eu senti. Mas é fogo de palha. Quantas vezes as pessoas começam um monte de coisa e daqui a pouco para, some, não leva em frente? Porque tudo começou na alma. A tua alma pode ser treinada, você pode fazer teologia, aprender muita coisa, mas não ter uma vida no espírito. E ser um mestre da alma. É difícil falar isso com vocês, gente. Agora, a palavra divide, por isso que existe um período na nossa vida onde Deus ele vai pegar a gente com amor e vai passar essa espada, vai dividir mundo emocional para cá e mundo espiritual para cá. Então, devagarinho, nós vamos aprendendo sobre o mundo espiritual. Nós vamos crescendo no espírito. Aí que o fruto do espírito, não é o meu fruto, é o fruto do espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí é que esse fruto do Espírito Santo, não é meu fruto, é Ele que produz em mim, vai começar a aparecer um pontinho desse fruto na minha vida. Mas enquanto eu não fui dividido, eu confundo a voz de Deus com as minhas emoções. Isso é perigosíssimo, porque eu entro por caminhos estranhos. Quanta gente interpreta certos textos da palavra de Deus pela alma, pura emoção. Pura emoção. Fala, Carlos. Então, eu estava lendo aqui, eu descobri nesse momento aqui, em João 3, versículo 6 e 7. Fala. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É espírito. Mas o 7 que é a chave. Sim, olha lá. Não te maravilhes de ter dito, é necessário nascer de novo. É necessário Muitos nascer. falam, né? Falam tudo isso, se maravilham, como eu já vi vários, mas não nasceram de novo. Mas continua, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Se falando das coisas terrenas não me credes, como vocês vão crer se eu falar das celestiais? Leia o resto bem alto aí. Leia. Vai, Carlos. A minha versão assim, o vento sopra Onde quer, ouve sua voz. ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do No Espírito. Continua. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel E não compreende. sabes isso? Se tratando, vai, continua. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não Aceitais o testemunho. testemunho. Se tratando das coisas terrenas, Se fosse falar de coisas terrestres, não me credes. não creres. Como vai crer Crereis se fosse falar das celestiais? Entende? Então, vocês estão entendendo isso, queridos? Então, por isso que, olha, veja bem, leva anos. Você quer ter uma vida segura em Deus, convicção e ter revelação do Evangelho, é só no Espírito. E quanto mais você vai entendendo o Evangelho, você vai sentindo segurança e fé.
Quanto mais você viver na alma, mais vazio você vai ficar. Por quê? Porque hora você sente bem, uma boa parte do tempo você se sente mal. Quando você sente bem, você acha que é voz de Deus. E as tuas emoções que estão no estado bom. Quando se sente mal, vai falar que é o diabo. Não é, as tuas próprias emoções. Então, por isso tem um monte de gente que vai toda sexta-feira na igreja, põe a mão na cabeça e fala assim, ó, sai demônio. Porque esse estado da alma que sente mal, eles não têm nenhuma noção que existe. Então vamos falar para eles, tudo que você sente do ruim é um diabo que está na tua vida. Eles vão passar uma vida expulsando o demônio deles, não tem nem noção do que é alma, o que é espírito, porque nunca foi ensinado, ensinaram para eles isso, recebe bênção, você vai dar a volta por cima e vai ter vitória, só falam isso para eles. Não estudo esses detalhes da palavra de Deus, para edificar as pessoas. Olha, eu falei, não falei o que eu queria falar hoje, gente. Falei nada do que eu queria falar, eu vou ter que ficar 2 meses nesse assunto aqui. Então, quando a palavra de Deus divide, porque a palavra de Deus vai dividir, você foi assim, ó, você tem que se esforçar muito para ser salvo, faz isso, faz aquilo, se você não fizer, perdeu a salvação, a alma. Aí você ouve, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que não se glorie. Olha, a espada vai dividindo a tua alma. Você tem que fazer isso para ser salvo, fazer, se você não fizer, você não vai ser. Salvação por obras, a palavra vem, a salvação é pela graça de Deus, a espada veio para dividir, você entra em conflito, os primeiros cortes começam a acontecer, vocês estão entendendo? Mas se eu não fizer isso eu perco, mas pela graça sois salvos, começou a divisão. Até que o sumo sacerdote Jesus passa a espada bem, não quer te ferir, e você vai no Espírito, pela graça sois salvos, não é por obras, é dom de Deus, é de graça, não é pelo meu bom comportamento que eu sou salvo pela morte de Cristo na cruz. Aí você entra no Espírito, no descanso, a palavra dividiu, você aprendeu que é salvo pela graça, não por obras. Você entendeu? Houve uma obra da espada ali dentro. Aí você, porque o demônio sai, demônio está na minha vida, está na minha casa. Aí vem a palavra, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou. Mas o demônio, o diabo, ele não dá lugar. Mas ele te libertou do império das trevas. A espada veio para dividir espírito e alma, vocês estão entendendo? Tua alma, o demônio está na minha vida, o diabo. A palavra vem, te libertou. E agora? Entra em conflito. Mas vai dando espaço, vai ouvindo, por isso que eu insisto 1000 vezes. Aí Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, que nem do Velho Testamento, que vem com aquela espada para dividir a oferta em 2 partes. Ele vem ali na tua alma e espírito, com a palavra. Aí você vai ouvindo, libertou, te salvou. Entrou no espírito, foi dividido, entrou no descanso de Deus, está no espírito. Aí você olha e fala, não estou mais na mão do diabo. Foi dividido, demorou meses, anos para aceitar isso. Entrou num conflito, que a espada estava dividindo. Mas quando entrou na palavra, entrou no descanso. Entrou no Espírito. Vocês estão entendendo? Eu estou buscando o Espírito Santo, busca. Mas não sabeis que vocês são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus está em você? Tem que buscar. Aí você vai ouvindo isso, entra em conflito. Mas eu estou buscando. Mas o Espírito está dentro de você, mas eu estou buscando. Entra um conflito, a espada lá dentro, Jesus Cristo dividindo. Aí você vai ouvindo o pastor Valdir falar, você fica com raiva dele, de tanto que ele fala. Mas aí um dia lá no Espírito, o Espírito está em mim, eu já tenho o Espírito Santo, eu estou salvo. Foi dividido, já tenho o Espírito Santo, entrou no descanso de Deus, a palavra dividiu. Vocês estão entendendo isso? A palavra divide alma e espírito. Então você vai aprendendo a andar no espírito, é a nova criação. A nova criatura é no espírito, é no homem interior. Paulo fala isso, homem exterior, homem interior, se revestir do novo homem. Enquanto o homem exterior está se corrompendo, ficando velho, o nosso homem interior está se renovando. Então, era assim que Paulo servia a Deus, nesse novo homem, nesse espírito nascido de novo. É aí que nós recebemos o ministério. Por isso que, para você ser um pastor, um mestre, não é questão de ter feito um curso. A questão é o quanto você foi dividido
está no descanso de Deus e vai transmitir isso para quem está diante de você. Se você for um confuso na alma, você vai levar à igreja a mesma confusão que você tem dentro de você. Vai levar. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso é assunto duro de se falar, de se trabalhar. Eu estou preocupado com vocês, porque eu acho que vocês estão entendendo aqui, mas está longe daqui. Então a coisa mais linda, eu lembro que eu estava num período de muito conflito, eu não devo falar nada de mim. Eu não entendi o que era alma. E tinha um moço de cor assim, que falava em línguas, ele fazia aquelas coisas, eu ficava assim olhando para ele admirado. Mas quando eu entendi o que era alma, o que era espírito, eu falei, olha, agora que eu estou entendendo o que é alma, eu falei para ele. Aí ele olhou assim para mim. Ficou assim, eu falei, você entende a alma? Estou entendendo, é uma alegria. Ele não entendia nada, fiquei meio frustrado, que ele era, eu pensei que ele era... Falei, mas meu Deus, ele não sabe nada. Aí eu comecei a me preocupar, porque às vezes a pessoa parece que é tudo, e não é só a alma, mas o espírito não é. Vocês entenderam? Então isso foi um alívio para mim, que vinha de uma vida de drogas, de 1000 emoções atrapalhadas. Quando eu entendi que aquilo que eu sentia era a alma, não tinha nada a ver com o espírito, nossa, que alívio, que alívio. Aí eu comecei a trabalhar nesse assunto anos e anos, e Deus me levou ao descanso no espírito. Então, vou ficar mais 20 minutos, vocês topam ou não? Então a coisa mais importante é a pessoa nascer de novo. Por quê? Porque ela vai nascer no espírito. Quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do espírito é espírito. Ela é filha de Deus agora, é nascida de novo. Ela foi restaurada a ela a comunicação com Deus. Ela não é mais destituída da glória de Deus. Então agora começa um trabalho de aperfeiçoamento. Por isso que existe a igreja. O que é a igreja? É aperfeiçoando esse homem interior, nascido de novo através do ensino da palavra de Deus, levando ele ao evangelho, a conhecer as verdades, para ele ir crescendo. Vamos ver Efésios, vamos lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele fala assim, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São os dons ministeriais. Com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que existem esses dons ministeriais. É para aperfeiçoar o crente, levar o crente a um amadurecimento. Depois ele diz, até que todos, versículo 13, né? Até que todos cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita estatura ou varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para que todos cheguemos a uma unidade de fé. O que é uma unidade de fé? É nós crermos igual, termos a mesma fé, ter uma igreja que crê igual, que tem o mesmo, que crê no mesmo ensino, está bem fundamentado. Quanto mais a igreja estiver unida em torno da palavra, do ensino, né? Nós vamos ter muita semelhança naquilo que nós cremos. Por quê? Porque nós estamos numa mesma visão do ensino do evangelho, uma mesma mentalidade, nada forçado, espontâneo. Então eu vou olhar lá para Shirley, eu sei que ela está tendo uma fé semelhante à minha, porque ela está crendo no ensino que está recebendo, entende? Então a igreja ela vai tendo uma unidade de fé, não é cada um falando uma coisa, cada um indo para um lado, né? Por isso que eu não trago um monte de pregador aqui para pregar. Por quê? Porque às vezes você trabalha com a pessoa, ensina, vem um aí, desfaz em um mês tudo que você demorou anos para construir na vida da pessoa. Por isso igreja que vem muita gente pregando um montão de coisas, joga tudo para tudo quanto é lado, o povo é meio confuso, porque um vem e fala uma coisa, aquele vem e fala outra, outro vem falar aquilo, aquele vem falar aquilo. E o que você crê? Eu peguei um pouquinho desse, um pouco daquele. O que você crê? Não sei ainda. Estou incerto, eu estou inseguro. Como é que o pastor vai levar as ovelhas a um pasto verdejante, se cada um comeu uma coisa? Estão com a cabeça tudo assim.
Mas quando a igreja é treinada, é ensinada, trabalhada no mesmo assunto, ela vai crescendo com uma mesma visão, uma unidade, uma mesma fé. Você está entendendo? Nós vamos sendo aperfeiçoados juntos. A igreja fica protegida. Por que fica protegida? Se vocês creem no ensino e estão nessa mesma fé, qualquer elemento estranho que vier desfazer o que você aprendeu, você vai resistir, você está protegido. Então não está. Eu como pastor, se os meus diáconos têm a mesma visão que eu, eles são o meu escudo, porque qualquer coisa que falarem contra mim, eles vão me proteger. Eles creem como eu creio, eles andam juntos. A igreja está treinada, corpo estranho não vai entrar. Por quê? Porque a igreja está com uma unidade de fé, uma mesma visão, está protegida. Não só aqui dentro, como fora também. Qualquer falsa doutrina, vocês estão protegidos. Estão ou não estão? Então é aí que o rebanho se sente seguro, se sente guardado, não é? Se sente firme, você estando firme aí dentro do seu coração. Olha lá o que ele diz, versículo 14: para que não mais sejamos como meninos ou crianças, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então, o que é um menino, uma criança? Essas pessoas não são maduras na palavra, elas são levadas ao redor por qualquer vento de doutrina. Elas acreditam em qualquer coisa, pela artimanha de homens que falam astúcia. Uma hora ela pega o óleo ungido, daqui a pouco ela vai pegar água, daqui a pouco ela vai atrás da profeta que está lá no monte para revelar. Ele está rodando, ó. Corre atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que fala, a pessoa acredita, está desprotegido. Fala, Carlos. Essa mesma fé é difícil, viu? Porque eu procurei muito ela por várias igrejas e fiquei decepcionado, porque não existe, é raro essa mesma fé. Fez fundamento a mesma fé. Então, vou te dar um exemplo. Tem uma mãe que gosta muito de coisas fritas. Então ela frita lá os nuggets, né? De frango, frita batata frita, tudo frita na casa dela. E dá para os filhos. E tem outra mãe que frita também. Mas já faz alguns legumes, dá alguma salada, né? Cada um está sendo alimentado de uma forma que a mãe está dando, não é verdade? Quem está sujeito ao colesterol? Quem come muita fritura, não é verdade? Então a igreja é o que o pastor ensina. Vocês vão ser aquilo que eu estou transmitindo para vocês. Eu estou me multiplicando em vocês. Vocês estão entendendo isso? Baseado naquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Eu não estou impondo nada, forçando nada. Então aí é que está, Carlos. Essa é a questão. A igreja é aquilo que o pastor ensina. Não é verdade? Então por isso que a gente cada vez mais vai se cercando. Nós não vamos desprezar nenhuma igreja, nós não somos melhores que ninguém, não estamos mais certos que ninguém. Não vamos condenar ninguém, a não ser o que é a falsa doutrina. Mas nós estamos trabalhando na palavra para quê? Para que a gente tenha uma mesma mentalidade. Eu sei que alguns ficaram, já vou te dar, alguns ficaram chatos assim, porque o Faria não está ensinando mais, né? Eu posso falar assim porque eu conversei com ele, porque o Faria não ensina mais? Porque o Farias tem alguns pontos que mais trouxe confusão do que acerto na igreja. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vocês que estiveram aqui sabem. Então, culpado foi eu, porque deixei. Agora não podia, mas eu conversei com ele sobre certas coisas, foi difícil de mudar. Então não dá mais para ensinar. Vocês estão entendendo? Porque atrapalha o trabalho que a gente tem feito de anos. Sim ou não? Vocês estão entendendo isso? Não é? Então não adianta você falar 10 coisas boas e 4 que mata todo mundo. As 10 boas não serviu para nada, porque o que mata é o veneno. Está claro isso? Então espero que vocês sejam sábios, que entendam o que eu fiz, porque como pastor eu tenho que cercar o rebanho, nem que for uma virgulazinha, que se é problema eu tenho que lutar contra aquilo, tá? Não por mal, mas para bem, para cercar o rebanho e proteger o rebanho de qualquer influência que venha descontrolar vocês, sabe, venha apagar isso que a gente tem tentado injetar com muito cuidado. Então, na medida que a gente vai crescendo e tendo essa mesma fé, a gente vai falando uma mesma linguagem, não é? Todo mundo sabe aqui que é salvo pela graça. Qualquer um que vier dizer que se você não praticar tal obra, você está perdido, você sabe que não está protegido. Está claro isso, queridos?
Então, até que, para que não mais sejamos como meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quanto mais a igreja está protegida no ensino, mais guardada ela vai ficar. Eu não acredito que um de vocês aqui vai pegar uma chave ungida. Eu não posso acreditar, depois de tudo que vocês ouviram. Porque se ainda faz isso, não nasceu de novo. Eu não acredito que vocês vão sair daqui escondidinho, depois de ouvir tudo que a gente falar, e ir lá pegar lá um papelzinho orado, achando que Jesus está lá. Não é possível. Agora, quem não conhece o Evangelho vai atrás disso. Vai atrás disso. É capaz, vocês estão entendendo? Agora, se você faz isso ainda, não posso fazer mais nada por você. Posso fazer mais nada por você. Né? Você acho que não entendeu o Evangelho mesmo. Eu acredito que, se bem que eu acho que alguns aqui fazem isso escondido. Porque ainda não entende. Sabe o que é? Quem faz isso nunca vem no estudo bíblico. Não vem, não estuda a Bíblia, só vem de domingo, né? Às vezes é domingo de manhã lá para vir à noite aqui. Mas eu não posso fazer nada. A gente está aqui com a palavra de Deus aberta, ensinando, lutando, né? Você veio voluntariamente. Estamos indo, queridos? Vocês estão com alguma dúvida sobre isso? Então, quando Paulo fala assim, Deus a quem eu sirvo em meu espírito, ele é um apóstolo profundo. Ele tem uma visão da nova criatura. Ele foi perseguidor da igreja. Quando estavam apedrejando Estevão, ele estava segurando a roupa de Estevão e apoiando a morte daquele primeiro mártir. Quantas sinagogas ele entrou, arrancou aquelas mulheres e homens com força e lançou eles na prisão, porque estava falando dessa tal seita, né? O apóstolo Paulo foi um cara ruim no começo, mas ele teve um encontro com Jesus, nasceu de novo, foi mudado, aprendeu a viver no Espírito. Então, ele fala que servia no Espírito dele, no Evangelho do seu Filho. E na próxima aula nós vamos ver um montão de coisas. Nós vamos ver que a graça está no nosso espírito. Nós vamos ver que a nova aliança... Posso deixar vocês com água na boca um pouquinho? Pode? Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Para você entender bem isso, no capítulo 3, vamos ler desde o versículo 1. Segunda aos Coríntios 3, versículo. Vamos terminar assim para ver se a semana que vem a gente começa mais ou menos com isso. E é o último assunto que eu vou falar sobre isso a semana que vem, tá bom? Olha, mesmo sendo feriado, uma boa turma veio. Vocês estão de parabéns, glória a Deus. Acharam aí 2 Coríntios 3? Olha o que ele fala. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, né? Mas naquele tempo já tinha aqueles que faziam as cartinhas, né? Olha lá, Paulo fala assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, como foi na lei, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Paulo está dizendo que não precisava de carta de recomendação, que eles mesmos eram cartas vivas, escritas no coração pelo Espírito de Deus, as próprias pessoas. Depois ele diz, olha lá, é por intermédio de Cristo, versículo 4, que temos tal confiança em Deus. Agora, entenda isso, leia e entenda. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Você está entendendo isso? Está entendendo? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha lá. O qual nos habilitou para sermos ministros do quê? De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula, e outra tradução está maiúscula. Então vamos lá,
Olha lá, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, todo crente é ministro de uma nova aliança. Nós não vivemos no Velho Testamento, nós não estamos debaixo da lei, nem do judaísmo. Você tem que entender isso. Você toma a ceia e fala, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mas por que as igrejas hoje só se voltam para o Velho Testamento e ficam lá o tempo todo fazendo as campanhas do Velho Testamento do povo judeu? Porque as igrejas, aí não estou generalizando, ainda estão dizendo que tem que fazer sacrifício e os votos da lei? Porque eles estão no judaísmo, eles não enxergam que nós vivemos de uma nova aliança. Não estou anulando o Velho Testamento, não é o Velho Testamento que você tem que conhecer. Mas na vinda de Cristo tudo mudou, nós somos ministros de uma nova aliança, habilitados por Deus. Nós não vivemos mais debaixo do judaísmo, debaixo dos costumes da lei. O fim da lei é Cristo. Cristo nos aboliu daquele ritual todo da lei. Você pode ver que na lei aqueles animais eram um tipo de Cristo. Cristo veio e foi o Cordeiro perfeito. Aquele sangue dos animais que foram postos nos umbrais da porta, Cristo veio e ele é o sangue verdadeiro da nova aliança. Aquele monte de símbolos do Velho Testamento, Cristo veio, Cristo era aqueles símbolos do Velho Testamento. Aqueles sacerdotes do Velho Testamento, Cristo veio, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. O Velho Testamento, sacerdócio levítico deixou de existir, não existe levitas na igreja, porque terminou com Cristo, o sacerdócio levítico, da lei. Então nós temos que compreender isso. Olha lá, o qual nos habilitou para quê? Para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra é essa? A letra da lei. Mas aliança o quê? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vou ler, olha lá, espera aí, tem muita coisa para chegar lá. Então ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, aliança do Novo Testamento, aliança do Evangelho, aliança feita no sangue de Jesus. Então se eu pegar a igreja e levar para a prática do judaísmo e praticar as coisas do judaísmo, eu tiro a igreja debaixo da nova aliança e levo ela para o Velho Testamento, uma aliança que envelheceu. Uma aliança dada exclusivamente para o povo judeu. Vocês entendem isso, queridos? Então você vê a maior parte das igrejas hoje só prega Velho Testamento. Tem muita coisa bonita lá que nós temos que saber. Mas eu não vou mais rodear a muralha de Jericó. Jericó já caiu na cruz, o gigante Golias já caiu na cruz. Entende? Eu não vou lá ficar dando 7 mergulhos. Por quê? Porque Cristo veio e pelas feridas deles eu sou curado. Eu não preciso mais mergulhar em rio para ser curado. Cristo veio, sim ou não? Então nós estamos na nova aliança. Eu demorei 20 anos para entender, para minha cabeça entender isso da nova aliança, porque eu só vivia no Velho Testamento. Quando ia ler o Novo não entendi isso que eu estou lendo para vocês. Olha lá, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros do quê? Da velha aliança? De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, aliança do Espírito, que é a nova aliança, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lá, e se o ministério da morte, olha o que se tornou a lei, e se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? Foi a lei, se tornou aquilo um ministério da morte, a lei não podia fazer o que a nova aliança faz através de Cristo. A lei se tornou um ministério de condenação. Por isso que quem vive debaixo da lei, a ênfase do ministério é condenar, é pôr o povo debaixo de jugo, de medo, pôr o povo em dúvida da salvação, pôr o povo debaixo de um jugo, viver acuado, aprisionado na base do medo o tempo todo, não tem nem certeza se é salvo. Esse é o ministério da lei. Esse ministério da morte, olha lá, versículo 7, gravados com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória esse novo ministério, que é o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que era a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça,
Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, que foi o ministério da lei, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? Essa nova aliança instituída no sangue de Jesus. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, o que aconteceu com Moisés? Você pode estar lá em Êxodo 34, você pode ver o seguinte: o rosto de Moisés parou de brilhar. O que isso representava? Que a lei teria um brilho, uma vingência, mas pararia de brilhar diante da nova aliança. Então, quando o rosto de Moisés parou de brilhar, ele continuou pondo o véu, dando a entender que aquele brilho existia, mas não existia. Então o povo ficou diante de uma farsa ali, porque o rosto dele não brilhava mais. Olha o que ele fala: e não somos Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando é lido, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece no coração, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, o povo que só fica debaixo do Velho Testamento ainda, esse véu permanece no coração deles, não foi revelado que isso foi removido por Cristo. Vocês estão entendendo? Então é difícil você pegar uma pessoa que só fica no Velho Testamento e mostrar essa salvação pela graça independente de obras. Ela tem dificuldade de entender, porque na velha aliança tudo era por obras. Se você guardar os mandamentos, se você fizer isso. O que era a lei? Não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, tem que fazer, tem que fazer. Tudo era por obras no Velho Testamento. Mas quando Cristo vem, nós vamos viver pela fé na obra que Ele fez. Não é mais por obras, é pela fé. Mas quem só fica no Velho Testamento, ele acha que ele é melhor para Deus baseado no quanto ele fez. Ele tem dificuldade de entender que ele é aceito por Deus não pelo que ele fez, mas pelo que Cristo fez por ele. Então, nesse entendimento é que ele vai fazer para Deus, não para ser, mas porque ele já é. Porque ele já é, foi feito por Cristo. Então, quem está debaixo do excesso de obras, você vai ouvir uma pregação assim: o que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para Deus, meu irmão? Está fazendo isso, está fazendo aquilo. É o pregador da lei, ele vai oprimir o povo, cobrar. O que você está fazendo para Deus? Ele vai finalizar dizendo: se você não está fazendo, Deus está de cara virada, vem o jugo sobre a sua cabeça. É a pregação da lei. Vocês estão entendendo? Agora, se eu faço alguma coisa para Deus na nova aliança, é porque eu nasci de novo, fui salvo. Eu estou fazendo não por lei, mas pela liberdade do Evangelho. É tudo voluntário. Aceita isso ou não? Quando nós entrarmos na justificação no capítulo 4 de Romanos, vai demorar um pouquinho, nós vamos entender bem isso. Então, só para terminar, olha lá, versículo 14: mas os sentidos deles se embotaram, porque até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o que é a antiga aliança? Você acha que é só os primeiros 4 livros do Pentateuco? É o Velho Testamento inteiro. Olha lá, ó. Quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Olha lá, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, o que é se converter ao Senhor? Eu me converto a Cristo, eu só creio nele, no que ele fez, em nada mais. Quando eu enxergo que Cristo fez a nova aliança, o véu é removido. É removido. Entende? Acabou aquele véu da lei, aquele jugo da lei. Você passa a enxergar Cristo que fez tudo. A graça de Deus. Olha, continua a leitura. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O que falavam para mim há 20 anos atrás? Aí, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Então vamos gritar, pular, dar glória. Pode fazer tudo isso.
Mas se você for ler o contexto, não tem nada a ver com gritar ou bater palma. É liberdade da lei, da velha aliança, meus irmãos. Não tem nada a ver com fogo pentecostal ou avivamento. Olha lá. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Liberdade do quê? Da lei, da velha aliança, do ministério da condenação. Não é liberdade para mim gritar ou bater palma. Essa liberdade eu tenho, independente disso. Mas é a liberdade do cativeiro da lei. Aí ele diz: e todos nós com o rosto desvendado, né? Sem venda nos olhos, sem o coração, venda no coração que impede de ver o Novo Testamento. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, nós não temos nenhum véu, foi tirado o véu, estou enxergando Jesus Cristo, enxergando a nova aliança, nós estamos sendo transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Vocês estão entendendo isso? Então, a nova aliança consiste o quê? No ministério do Espírito. Nós somos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito. Então vocês estão entendendo porque Paulo falava que servia a Deus no Espírito? A nova aliança consiste nesta nova criatura nascida de novo. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criação é que serve a Deus, que são os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito, que o Pai procura. Entende isso? E só quem nasceu de novo se enquadra nisso que nós estamos lendo. Quem não nasceu de novo não vê o reino e não entra no reino de Deus. Passei muito tempo. Deixa eu ler a minha versão. Vai, lê, pode ler. Porque eu li muito isso aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Isso, essa é a trinitária. Então essa é a trinitariana, o qual foi por Cristo abolido. Então por isso que você vê, olha, não leve a mal quando eu falo assim, mas você vê as grandes campanhas da igreja. Vem aqui que você vai dar os 7 mergulhos de Naamã. Vem aqui que você vai derrubar o Golias. Vem aqui que é a quebra das maldições. Você pode ver que as grandes campanhas dessas grandes igrejas é sempre fundamentada na velha aliança, quando o povo vivia debaixo de judaísmo. Você vê pregações lindas da velha aliança, mas quando ela fecha a pregação, ele anula totalmente a obra de Cristo na cruz. Entende isso? E pode ver, a maior parte, às vezes eu quero ouvir alguma coisa na televisão, vou ver o que ele vai falar. Vamos lá no Velho Testamento, vamos ver o que ele vai falar. Deuteronômio 28, se você der ouvidos à minha voz e fizer isso, você vai ser abençoado. Se você não fizer isso, vai ser amaldiçoado no campo. Aí vem o rei, né? Vocês estão entendendo que oprime, mantém a pessoa debaixo do medo, e não mostra que foi removido na cruz. Levantou a mão, Meire? Não? Tudo bem que passamos muito tempo, né? Então vamos parar por aqui. A semana que vem nós vamos mostrar. Quero ler só um versículo para você, tá bom? Não vai ficar chateado não. Gálatas, abre aí, está em Coríntios, vai ali para Gálatas rapidinho. Gálatas, capítulo 6, versículo 18. Olha a bênção. Gálatas, capítulo 6, versículo 18. Olha a bênção que Paulo impetra para a igreja dos Gálatas, no último versículo da carta. Ele fala assim, eu pulei bastante coisas aqui, tá, meus irmãos? Então, Gálatas capítulo 6, versículo 18, todos acharam? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Onde está a graça? Seja com o vosso espírito. É uma coisa da nova aliança, do espírito humano nascido de novo. Tá bom, queridos? Tudo bem? Vamos ficar em